Olá, espero que todos estejam bem. Continuem em casa e se cuidando, e vamos tentar nos ajudar nesse momento difícil. Eu vou passar um material para vocês agora sobre campo elétrico. Para início, vamos ver o conceito e descrição de campo elétrico. Nós já percebemos que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Essa interação à distância entre corpos eletrizados pode ser explicada usando-se o conceito de campo elétrico. Campo elétrico nada mais é que uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica chamada de carga-fonte ou geradora, tal que uma outra carga chamada de carga de prova de valor conhecido, ao ser colocado nesse local, em torno dessa carga geradora, sofre a influência de uma força, tá certo? De atração ou de repulsão, dependendo da carga que for colocada. Preparei para vocês um esquema aqui, onde eu coloco uma carga elétrica negativa e 3 cargas em 3 pontos diferentes, no ponto P, no ponto X e no ponto Y. No ponto P eu coloquei uma carga negativa e você percebe que há uma força de repulsão, já que a carga geradora que eu tinha colocado era negativa e a carga no ponto P eu também coloquei negativa. Então vai existir aí uma força de repulsão. Já nos pontos X e Y, nós percebemos que há forças de atração, já que tanto no ponto X como no ponto Y, eu coloquei cargas de sinais opostos à carga geradora. Agora vamos ver a definição do vetor campo elétrico. A definição de campo elétrico, de vetor campo elétrico, eu fiz 2 ilustrações para vocês, usando também cargas negativas como geradoras. Você percebe que tanto a carga de prova positiva como negativa, colocado em torno dessa carga geradora negativa, o vetor campo elétrico não muda. Isso é importante observar porque você já tem uma ideia de que tem uma coisa que não depende da carga de prova. E essa coisa é o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico depende da carga geradora, depende da distância onde será colocada uma carga de prova qualquer, em relação à carga geradora, e depende da constante eletrostática do meio. Ok? Ao colocarmos uma carga de prova em um local qualquer, que está sofrendo a influência de um campo elétrico, no nosso caso aqui eu coloquei uma carga negativa, você vai perceber que surge uma força de repulsão quando a carga de prova também é negativa e a carga geradora também é negativa. Já quando nós colocamos uma carga de prova positiva, a força ela torna-se de atração, já que eu tenho uma carga geradora negativa e uma carga de prova positiva. A relação que existe entre a força e a carga de prova nos dá o valor do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico pode ser dado pela força dividido pelo módulo da carga de prova. A direção do campo elétrico será a mesma da força F, sempre. Já o sentido do campo elétrico será o mesmo da força se a carga Q for positiva e contrário ao da força se Q for negativa. Com essa fórmula que eu passei para vocês do campo elétrico, que é a força dividida pela carga de prova, você percebe que força é dada em Newton e a carga é dada em Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Lá na frente a gente ainda vai ver outra unidade de medida para campo elétrico, que será o Volt por metro. Nota importante, por ser uma quantidade de carga extremamente grande, é impossível encontrar um Coulomb armazenado em corpos de pequenas dimensões. E apesar disso, por motivos didáticos, nós utilizamos o valor de 1 Coulomb ou mais.
Eu fiz 4 esquemas aqui para vocês analisarem bem. Eu coloquei 2 cargas positivas, gerando 2 campos elétricos, e coloquei 2 cargas negativas, também gerando 2 campos elétricos. Veja, no primeiro caso, nós temos uma carga positiva que gerou o campo, e é um campo de afastamento, e colocamos em um ponto P uma carga Q positiva. E você percebe que ela não muda o campo, mas sim nos dá qual é o direcionamento da força que surge sobre essa carga de prova, ao ser colocada nesse ponto P. Veja que é de repulsão, já que é positivo e positivo. Positivo da carga geradora e positivo da carga de prova. No segundo caso, nós temos uma carga positiva para o campo também, mas agora, veja, o campo continua sendo de afastamento. Mas eu coloquei no ponto P agora uma carga negativa. E aí nós observamos que há uma atração. Terceiro caso, nós temos uma carga geradora negativa. Veja que o campo elétrico ele é de aproximação, veja que ele aponta para dentro, ou seja, para a carga geradora. Ao colocar no ponto P uma carga positiva, veja que ele não altera o campo elétrico, mas a força ela é atrativa. No quarto caso, eu coloquei uma carga negativa também, para gerar o campo. E você percebe que o campo continua sendo de aproximação. Vê que o vetor campo elétrico, né, nesse ponto P, é para dentro, ou seja, aponta para a carga geradora. Já ao colocar a carga de prova no ponto P, ela sendo negativa, você percebe que a força que há de interação entre a carga fonte e a carga de prova é de repulsão, porque os sinais são iguais, né, como a gente já tinha visto no início da primeira unidade. Para simplificar, a gente pode dizer o seguinte, que quando a carga de prova Q é positiva, os vetores força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando uma carga de prova Q é negativa, os vetores força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção, mas sentidos opostos. É isso aí, pessoal. Vou preparar outro material e a gente se vê na próxima aula. Fique com Deus, continuem se cuidando e hashtag fique em casa. Grande abraço para todos.